Na guerra contra os mouros pela reconquista da Península Ibérica, Portugal torna-se independente de Castela. Dom João, mestre de aves, tornou-se rei em 1385, apoiado pela burguesia mercantil e pelo povo. Sua posse rompeu a linha da sucessão que começou a ser traçada no século XI, durante as primeiras batalhas dos reinos cristãos pela reconquista da Península Ibérica. Todo o território da península era chamado de Espanha, ou melhor, Hispânia, que em latim significa terras a oeste. Até o começo do século XI, a Espanha estava dominada pelos mouros. A exceção era a região das Astúrias, norte da península, governada por Sancho III de Navarra. No sul, o Califado de Córdoba, o mais forte e poderoso dos domínios mouros, dividia-se em pequenos principados que brigavam entre si. Em 1029, Sancho III considerou que a guerra civil em Córdoba enfraquecia o poder do califa e, portanto, favorecia o avanço de tropas em sua direção. Cedeu, então, parte de seus domínios, dando origem aos reinos de Castela e Aragão, com a finalidade de que se criassem novos exércitos. 2 anos depois, esses reinos começaram a investida rumo ao sul da Espanha. A primeira reconquista foi feita em 1037. Fernando I de Castela retomou o antigo Reino de Leão. Em 1085, houve a tomada de Toledo. Os mouros, preocupados com essas derrotas, pediram auxílio aos almorávidas, tribos islâmicas do norte da África que dominaram a região ao sul do Tejo de 1086 a 1147. Em meio às guerras que não tinham trégua, no final do século XI, Henrique e Raimundo, 2 nobres da poderosa casa francesa de Borgonha, casaram-se com as filhas de Afonso VI de Castela. Como presente de casamento, Henrique de Borgonha, que se casou com Dona Teresa, ganhou o condado de Portucalense, semente do que viria a ser Portugal, recebendo então o título de Conde de Portugal. Raimundo de Borgonha ficou com o domínio de Leão, o condado de Galiza. Henrique expandiu seus domínios para o sul. Depois de sua morte, em 1112, sua mulher Dona Teresa negou vassalagem a sua irmã Urraca, herdeira do trono de Leão. A insubordinação contaminou a recém-criada nobreza lusitana. Seu filho, Afonso Henriques, novo conde de Portugal, continuou a luta. Em 1139 venceu os árabes na Batalha de Ourique e foi consagrado rei. Alguns séculos mais tarde, um detalhe curioso marcaria para sempre a coroação dos reis portugueses. Ao ser coroado, Dom João IV, por volta de 1640, dedicou a coroa a Maria Santíssima. Por isso, todos os reis de Portugal, a partir de então, passaram a ser retratados sem a coroa na cabeça, apenas com a mão direita sobre ela. Em 1137, o Reino de Aragão uniu-se à Catalunha, ficando assim com uma boa passagem para o mar Mediterrâneo. Pouco depois, os aragoneses de Aragão abandonaram as batalhas pela reconquista da Península Ibérica. Diante desse quadro, Afonso VII de Castela, que a Igreja considerava o imperador de todos os reinos ibéricos, reconheceu, em 1143, a independência portuguesa. Sua expectativa era de que os portugueses continuassem avançando contra os mouros, e não se frustrou. 4 anos depois, Afonso Henriques entrou em Lisboa. A linha monárquica de Portugal estava estabelecida, mas a luta pela reconquista ainda não havia chegado ao fim. A verdadeira união dos reinos ibéricos contra os mouros só se efetivou depois de 1185, prosseguindo até 1212, quando os cristãos venceram a Batalha de Las Navas de Tolosa. Somente em 1236, os castelhanos, de Castela, finalmente tomaram Córdoba, onde as guerras entre os principados, 200 anos antes, inspiraram Sancho III. Os portugueses expulsaram os mouros do Algarve em 1250. Em 1260, em toda a Espanha, apenas Granada continuava sob o poder dos califas. Permaneceria assim até 1492, quando foi tomada pelos reis católicos,
Fernando e Isabel, que unificaram os reinos de Aragão e Castela com seu casamento.